Olá! Hoje eu tô aqui para conversar com pais, mães, as pessoas que estão em casa com as crianças ou crianças, né? Depois de tanto tempo aí já que a gente tem desse resguardo, dessa quarentena, já estão virando crianças. E fazia tempo que você não ficava tanto tempo assim na presença das crianças. Mesmo nas férias muitas famílias optam por espaços de brincar, tem a casa dos amigos, tem várias coisas para fazer, mas agora tá um pouco diferente. A gente não tem para onde correr. Então o que que a gente faz nessa hora? Bom, não sei se todo mundo sabe, mas durante muito tempo da minha vida eu escolhi ser mãe em tempo integral. Não só ser mãe, mas também eu escolhi que eu iria ser a pessoa a acompanhar os meus filhos no seu desenvolvimento, em toda a educação, inclusive nos aprendizados. E foi um tempo incrível de convivência com eles, onde não só eles, mas principalmente eu pude aprender muito sobre os meus filhos e o universo infantil. E eu sempre gostei desse tema da infância. Sempre gostei. Da maternidade já trabalhava com crianças. Enfim, isso não é uma coisa nova e a escolha por ficar com os filhos e ficar a cargo da educação deles também veio muito por desse lugar onde eu gosto realmente de estar em contato com o universo infantil. Mas nem todo mundo curte. E ok também. E o que a gente faz quando a gente não curte, mas tem que ficar com as crianças? A gente pode perceber aí quais são as suas habilidades e as suas vontades para estar verdadeiramente com os seus filhos. Não é o caso de querer ser a mãe ou pai professor, ou a mãe ou pai perfeito, ou atender a todas as vontades das crianças. É momento agora de cada um olhar para si, pai, mães e filhos, e estabelecerem aí uma convivência que seja saudável para todos. Cada um percebendo até onde dá conta. Então, pai e mãe não tem que estar o tempo todo disponível para brincar com a criança. Não. E por que a criança está solicitando tanta atenção? O que está por detrás disso? O que tem aí nessa insistência, se é que as crianças estão assim? As crianças estão tristes? Elas estão raivosas? As crianças são seres muito autênticos, elas não mentem, elas expressam tudo. E muitas vezes a gente, com o olhar despercebido, vai nomeando isso de birra, de má educação, enfim, de um monte de coisas que são a pontinha do iceberg. E é nessas horas que a gente precisa entrar em contato com si mesmos para estar em contato com eles e perceber o que pode ser criado aqui que atenda isso que está te incomodando. E isso eu não falo só pensando nas crianças, estou falando nos adultos também. Quanto que os adultos acham que tem que ser alguma coisa que não são em relação à criação, em relação aos filhos, e ficam aí vivendo uma mentira. E as crianças sabem quando você está mentindo e quando você está falando a verdade. Então, nesse tempo que eu fiquei com as crianças, eu tive realmente que lidar com tudo isso e tinha momentos em que eu falava, uau, o que eu fui fazer? Nunca imaginei que ter filhos fosse isso. E quando eu começava a entrar, né, nesse lugar, eu falava, pera, foi uma escolha que eu fiz. E também foi uma escolha deles serem os meus filhos. Então, o que eu posso criar aqui para que eu não precise me separar de mim para ser a mãe deles? Quanta verdade eu posso ser comigo para que eles parem de ficar me solicitando? Porque
eu percebi em mim que todas as vezes que as crianças estavam me solicitando demais, era para eu voltar para quem eu sou. É como se eles dissessem: pessoa, volta, 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 volta. E eles têm alarmes incríveis, porque eles captam as nossas frequências. Então, toda vez que eu estava mentindo para eles, mentindo no sentido de não ser a pessoa que eu realmente sou, eles gritavam. E gritavam muito. E choravam e infernizavam a minha vida. E aí eu me dava conta de que eu estava vivendo o papel da mãe perfeita, da mãe certinha, que é um pé no saco. A mãe certinha é o pé no saco. Porque não era eu. Era alguma coisa que eu tinha lido num livro sobre infância, da psicologia e não sei o quê. E que não era eu, era farsa, era uma mentira. E as crianças ficam o tempo todo chamando a gente de volta. Volta, volta, volta. Quero você aqui, porque foi você quem eu escolhi, não esse papel aí que você está vestindo de mãe perfeita. Não é isso. Então, eu hoje abri essa conversa aqui com pais e mães e pessoas que estão a cargo dos cuidados das crianças, porque nós temos ainda mais tempo juntos. E eu vou aqui fazer um convite para que, se você percebe que gostaria de trazer mais clareza para isso, eu vou disponibilizar atendimentos online para a gente conversar sobre como é que está o convívio, o que tem surgido aí, onde é que está enroscado, que a gente pode trazer mais clareza para desenroscar. E também para poder trabalhar no ambiente físico da casa. Nesse tempo que eu passei com as crianças, eu criei muitas maneiras onde a casa ela era uma casa acessível para as crianças. O que é uma casa acessível? É uma casa que permite autonomia das crianças para suas tarefas cotidianas. Desde onde ficam os brinquedos, se a criança tem acesso às frutas, se ela tem acesso à água, coisas básicas, né? E que elas não precisem ficar o tempo todo solicitando a presença dos adultos, que elas possam realizar por elas mesmas. E aí eu trabalhei durante alguns anos com organização de espaços para crianças dentro de casa. Então eu trago um olhar que vai percebendo aí a demanda, quais são as necessidades latentes dessa criança e qual é o espaço que ela tem para poder realizar as suas experiências. As crianças, elas têm, não só as crianças, né, mas todos nós temos aptidões, habilidades que precisam estar em prática. E quanto o ambiente vem favorecendo isso? Quanto o ambiente é um convite para que isso aconteça. Quando as crianças não estão realizando aquilo que o corpo delas quer realizar, elas começam a ficar raivosas, elas começam a ficar incomodadas. E isso afeta completamente o seu comportamento. Então, nesses encontros, são atendimentos, na verdade, a gente pode olhar para os aspectos do relacionamento dentro de casa e para o ambiente físico, onde eu vou olhar esse espaço, perceber aí quais são as demandas das crianças e vou dar sugestões de uma organização diferente para que o ambiente fique agradável para todo mundo. Então não é que eu vou transformar a sua casa numa escolinha ou num parquinho, não é isso. Vou considerar aí os adultos e as crianças em convivência no mesmo ambiente e vou trazer sugestões para que o ambiente seja favorável para todo mundo. Então eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo e se você tem vontade de agendar um atendimento para que a gente olhe para essas relações e para o ambiente e a gente possa criar aí mais possibilidades, é só me chamar que eu vou ter o maior prazer em fazer isso. Então, fica o convite e espero
espero que você possa criar aí mais possibilidades com as crianças e não perder a oportunidade de estar tanto tempo juntos, descobrindo aí mais sobre cada um de vocês e sobre os limites, os prazeres de estarem juntos, ok? Um beijo.